Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês e hoje para falar sobre o mercado do dia 11 de março. Não podemos esquecer que hoje também tivemos o relatório do USDA aí do mês de março, então vamos entender quais foram as novidades e como o mercado operou. Fique com a gente e acompanhe as notícias. O mercado em Chicago hoje acabou fechando negativo, na casa de mais ou menos 0,3% tanto para soja quanto para milho. Fechamento esse do lado negativo que acabou vindo aí no final do pregão, visto que durante praticamente toda a sua parte aí, ele acabou trabalhando pelo lado positivo. Dessa forma, a soja fechou em 1.011,25 cents, queda de 2,75 cents. O milho, no maio, também fechou a 470,25 cents, queda de 1,75 cents. Onde o mercado acabou caindo de uma forma mais puxada foi com relação ao milho na B3. O maio registrou queda de 2%, o julho 1,55%. Dessa forma, o maio, que havia fechado aí na casa dos R$ 82,00 no dia anterior, fechou a R$ 80,31, sendo uma queda bem significativa nessa terça-feira. Em Chicago, alguns dos fatores que ajudaram na contribuição da alta do preço foi a queda do dólar internacional na casa de 0,62%, os estoques mundiais para soja e para milho através do relatório do USDA que vieram abaixo das expectativas e o ganho do petróleo. E olha que interessante, mesmo com a redução global dos estoques de soja e milho, nós tivemos o Chicago fechando negativo. Mas a relação aí das ameaças de Trump, agora relacionadas novamente contra o Canadá, acabou gerando uma aversão ao mercado, o que acabou impactando numa queda maior de Chicago do que era se esperado através do relatório que foi divulgado há uma hora. Isso porque, após o governo americano taxar o Canadá em 25%, o Canadá ameaçou retalhar em 25% também as importações americanas. E o governo americano anunciou dessa forma que pode taxar em mais 25% o Canadá. Sendo assim, essa foi a notícia de maior impacto no mercado, o que acabou contribuindo para que mesmo com reduções de estoques globais, o mercado acabasse fechando aí em leve baixa. Também tivemos a questão dos estoques americanos para soja e para milho. No caso do milho, era esperado uma leve redução e que não aconteceu. Os estoques para milho foram mantidos o mesmo do último relatório. No caso da soja, os estoques estavam sendo estimados praticamente igual ao do último relatório e foi o que acabou acontecendo. Então, como os estoques americanos se mantiveram perante o último relatório e o que teve redução foram os estoques globais, o impacto em Chicago acabou sendo um pouco menor. E a questão tarifa Estados Unidos-Canadá acabou tendo um peso maior. Falando do relatório do USDA de hoje, nós percebemos aí os estoques americanos se mantendo em relação ao último relatório. Então, no caso do milho, 39,12 milhões de toneladas. O mercado estimava algo em torno de 38,7, uma redução pequena, mas ela acabou não acontecendo. Aonde realmente aconteceu uma redução foi a nível mundial. Os estoques de passagem a nível mundo, que eram de 290 milhões de toneladas, ponto 3, estimado em mais ou menos 290, veio em 288,94. 1 milhão a menos de toneladas, o que representa 0,5%. Já no caso da soja, essa queda global ela foi um pouco mais perceptiva. Isso porque os estoques globais estavam no último relatório em 124,34 milhões. A estimativa era praticamente a mesma, 124,2. E veio em 121,4, quase aí 3 milhões de toneladas a menos. Sendo assim, os estoques globais de soja se reduziram em 2,36%. Interessante observar aqui que não se teve redução de produção, e sim aumento de consumo. E com relação aos estoques americanos, nós mantivemos aí 10,34 milhões de toneladas, que eram os estoques já divulgados no relatório passado. Com relação à safra Brasil e Argentina, os números foram mantidos. Brasil 169 milhões e Argentina 49 milhões, no caso da soja. E já em relação a prêmios, conforme a safra se aproximando mais do seu final, o que automaticamente aumenta um pouco a oferta do produto, impactando assim na queda dos prêmios. O maio hoje caiu mais 5 cents, negociado a 45 acima. Lembramos que esses dias ele chegou novamente a bater a casa dos 60 acima, o que dá uma perda aí nos últimos dias de 15 cents. E no caso de prêmios nós temos aí duas vertentes. A questão da demanda vindo mais para o Brasil, até mesmo por causa dessas incertezas Estados Unidos e China, o que é um ponto de fortalecimento dos prêmios.
Em contrapartida, uma safra cheia com altos estoques no Brasil, que pode em algum momento forçar a venda desse produto, pode trabalhar enfraquecendo os prêmios. Então, nesse exato momento, é muito difícil a gente cravar para que tendência os prêmios irão tomar. Mas o que podemos observar é que sim, temos fatores positivos e negativos para o andamento. E com esse oba-oba aí de Chicago, trabalhando positivo, depois veio para o negativo, prêmio aí de estável a leve queda, e o dólar também flutuando, acabou deixando um cenário de preços em reais para o milho se mantendo, e já no caso da soja, com variações muito específicas em relação à necessidade em determinadas regiões. Então, em algumas regiões, onde por uma necessidade maior de algum compromisso, levou compradores a fortalecer os preços. Por isso, nós vimos altas aí na faixa de 0,30% até 1,5%. Já em regiões onde a logística está um pouco mais tranquila e a necessidade no curto prazo ela já praticamente não existe, essas regiões já apresentaram queda de mais ou menos 0,30%, 0,40%. Aqui vem um ponto de atenção. Em relação aos preços praticados, foram nos melhores momentos do dia. Quanto ao final do pregão, Chicago acabou caindo e o dólar caiu mais ao final do dia, provavelmente amanhã os preços podem abrir um pouco mais baixo do que nos níveis de hoje. E o dólar fechou com 0,80% praticamente de baixa, próximo da sua mínima de 5,8070 com fechamento a 5,8095. Isso tudo atrelado às questões externas. Nós tivemos uma alta bem considerável, acima de 1% na segunda-feira, atrelado exclusivamente a um receio de uma possível recessão dentro do mercado americano, que hoje acabou levando aí o câmbio a uma certa correção técnica, trazendo o câmbio para baixo, tanto no Brasil quanto lá fora. E falando um pouquinho da questão climática, que agora já começa a ter um foco muito maior com relação ao milho safrinha, nós observamos aí que o Brasil deve receber mais ou menos chuvas na casa de 20 a 40 milímetros, desde Santa Catarina ao sul do Pará. Para a região mais do centro-oeste, onde já tem chovido bastante, isso não preocupa. Mas na região do Paraná, quando você olha a região oeste, região noroeste, onde as temperaturas estão aí bem quentes e faz um tempinho que não chove, a necessidade de chuvas aí no curto prazo ela é um pouco maior. Por hoje nós ficamos por aqui. Havia-se aí uma expectativa em relação ao relatório do USDA que pudesse reduzir um pouco aí a questão dos estoques, principalmente de milho para os Estados Unidos, que poderia gerar um impacto aí de alta. Isso acabou não acontecendo e o mercado acabou trabalhando um pouco mais neutro em relação à safra americana. Mas em relação aos estoques mundiais, onde apresentaram queda tanto para a soja quanto para o milho, isso acabou ajudando no fortalecimento. Mesmo o mercado olhando essas questões políticas e econômicas, principalmente vindos do governo americano, com maior foco, derrubando assim mesmo as cotações em Chicago. E outro ponto que a gente deixa com uma certa importância aqui é com relação aí um pouco ao clima, que agora a gente começa a olhar um pouco mais a questão do clima para a safrinha. Então fique com a gente, acompanhando sempre diariamente os nossos vídeos e se mantendo aí bem informado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.